Começa agora o Revista TST, a revista eletrônica com as principais notícias da semana do Tribunal Superior do Trabalho. E vejam o que preparamos para esta edição. TST mantém justa causa de ex-gerente-geral do Itaú Unibanco demitido por burlar ponto eletrônico. Petrobras não é responsável por créditos devidos a aprendiz dispensada antes do prazo. No quadro Quero Post, você vai saber se a empresa pode exigir a certidão de antecedentes criminais ao contratar o empregado. E veja também, na semana em que é celebrado o Dia Nacional do Ouvidor, você confere uma entrevista com o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, ministro ouvidor do TST. O Revista TST está no ar. O Revista TST de hoje começa com um caso de destaque julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. E quem conta os detalhes pra gente é a repórter Luana Carvalho. Olá, Luana. Olá, Ana. O caso é sobre um motorista de uma empresa de transporte rodoviário do Espírito Santo que entrou na justiça pedindo o pagamento de horas extras a partir da 8ª hora diária trabalhada. Ele alegou que iniciava o expediente às 5 horas da manhã, fazia intervalo de 1 hora para almoçar e encerrava o serviço às 10 horas da noite. Pelo menos 3 vezes por semana, ele trabalhava em outro horário, das 7 horas da manhã à meia-noite. O motorista afirmou ainda que durante todo o contrato de trabalho prestou serviços aos domingos e feriados e não recebeu por isso. Alegou também que a jornada de trabalho era controlada por meio de um rastreador instalado no veículo e que alguns contra-cheques incluíam as horas extras no percentual de 50%, mas todos os valores eram descontados quando o pagamento das comissões era feito. Em primeiro grau, o pedido do pagamento das horas a mais foi aceito. A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. A transportadora, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Veja como foi o julgamento. Na 5ª turma do TST, a empresa tentou provar aos ministros que não controlava a jornada de trabalho do motorista. A empregadora declarou que o profissional era livre para definir o início e o término das viagens, além dos horários dos intervalos para refeição e descanso. A empresa reconheceu que estipulava prazo de entrega dos produtos, mas argumentou tratar-se de circunstância natural da atividade e, portanto, não configuraria por si só controle de horários. Para a empresa, as normas coletivas da categoria enquadram o motorista no artigo 62 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que diz que os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho não têm direito às horas extras. A 5ª turma do TST aceitou o pedido da empresa. Para a turma, a utilização de rastreador não é suficiente para concluir que a empregadora controlava a jornada de trabalho. O motorista então recorreu à Seção 1 de Dissídios Individuais, que teve outro entendimento. Para o relator do caso, o ministro Augusto César, a simples possibilidade de a empresa controlar o tempo no qual o empregado se encontra à disposição afasta a incidência do artigo 62 da CLT. O ministro explicou ainda que o caso ocorreu antes da vigência da Lei 12.618 de 2012, que dispõe sobre a profissão de motorista e que o tribunal tem entendido que, diferentemente de tacógrafo, o rastreamento via satélite viabiliza o controle da jornada de trabalho do profissional, uma vez que o aparelho capta sinais de GPS e permite a transmissão de dados como a localização exata do veículo, o tempo parado e a velocidade em que trafega. É entendimento no âmbito deste tribunal que o rastreamento via satélite viabiliza o controle de jornada, diferente do que se dá em relação, por exemplo, ao tacógrafo. Trago vários precedentes para conhecer e prover os embargos nesse ponto. Todos os ministros acompanharam o voto do relator. A Seção 2 de Dissídios Individuais negou o pedido de ex-gerente-geral do Itaú Unibanco que tentava reverter a demissão por justa causa. O profissional foi dispensado depois de burlar o ponto eletrônico.
O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais havia mantido a sentença que negou a aplicação da justa causa na demissão do ex-gerente geral. Segundo o TRT, a falta do empregado não foi grave o suficiente para autorizar a dispensa motivada. O banco recorreu da decisão. Argumentou que demitiu o profissional por justa causa devido à fraude no ponto eletrônico. De acordo com o banco, em obediência à norma interna da instituição, os empregados eram desconectados do computador automaticamente ao fim do expediente. O objetivo era evitar o acúmulo de horas extras. Mas para que eles continuassem trabalhando, o gerente geral usava a senha de outros gerentes em diversos computadores. Assim, as horas feitas a mais pela equipe não eram computadas. O banco entrou com recurso de revista na 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, que considerou válida a justa causa com base no artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho. De acordo com a alínea H, dentre os motivos que constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, está o ato de indisciplina ou de insubordinação. O ex-empregado, então, apresentou ação rescisória na seção 2 de dissídios individuais do TST para desconstituir a decisão da 4ª turma, alegando violação da CLT. Mas o relator do processo na SDI 2, ministro Douglas Alencar, observou que, em caso de ação rescisória, a violação à lei tem de ser expressa, o que não ocorreu no caso. O ministro lembrou ainda que também não se admite reexame de fatos e provas do processo original, como prevê a súmula 410 do TST. A decisão foi unânime. E depois do intervalo, quer o post? Saiba se a empresa pode exigir certidão de antecedentes criminais ao contratar um empregado. O Revista TST está de volta e vamos conferir as principais decisões das turmas do tribunal. E eu começo com o julgamento da 7ª turma. A Mercedes-Benz do Brasil não vai ter que indenizar metalúrgica com deficiência que havia sido dispensada pela empresa. Os juízos de 1º e 2º grau haviam considerado discriminatória a demissão, por se tratar de descumprimento da lei que exige um percentual mínimo de trabalhadores com deficiência. Mas, ao julgar o recurso de revista da Mercedes ao TST, o relator, ministro Cláudio Brandão, entendeu que a dispensa da profissional não foi motivada pela deficiência, pois, na ocasião, também foram dispensados mais 500 empregados em razão da retração do mercado de caminhões. A decisão foi unânime. E uma empresa de serviços de vigilância e segurança de Santa Catarina foi responsabilizada pelo acidente de um empregado causado por terceiro. A decisão é da 3ª turma. De acordo com o processo, o ex-empregado, que era vigilante, caiu da moto quando se deslocava para verificar o disparo do alarme de um cliente. Ao se chocar com restos de obra em uma rodovia, o profissional fraturou a clavícula e o braço. Como não teve condições de retornar ao trabalho, foi aposentado por invalidez. Na Justiça, ele pediu o pagamento de indenização por dano moral, estético e material, e que a empresa fosse responsabilizada pelo acidente. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina manteve a sentença e negou o pedido do empregado. O regional considerou que a culpa exclusiva pelo acidente foi da empresa responsável pela obra na rodovia. O vigilante, então, recorreu ao TST e o relator do caso, na 3ª turma, ministro Agra Belmonte, teve outro entendimento. O ministro citou o artigo 927 do Código Civil, que diz: independentemente de culpa, há a obrigação de reparar o dano quando a atividade desenvolvida pelo empregador implicar riscos para os direitos do empregado. O ministro citou ainda o artigo 193 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT,
que considera perigoso o serviço que demanda uso de motocicleta. Segundo o ministro, se a atividade é de risco, o empregador tem responsabilidade em caso de acidente e deve indenizar a vítima. O ministro ressaltou, no entanto, que a empresa pode, depois, buscar o ressarcimento com o culpado em outro processo. Por unanimidade, a terceira turma determinou o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem, para que os pedidos de indenização sejam julgados. E o Giro de Notícias encerra com o destaque da sexta turma. A Petrobras não é responsável por créditos trabalhistas devidos a uma aprendiz terceirizada dispensada antes do prazo. O Tribunal Regional do Trabalho, no Rio de Janeiro, havia reconhecido a responsabilidade da Petrobras por entender que a tomadora de serviços responde por todos os créditos devidos à aprendiz, no caso de a empregadora não cumprir com seus deveres. Mas, ao julgar o caso, a sexta turma considerou a súmula 331 do TST, que diz que cabe ao autor da ação a efetiva demonstração de que o ente público não fiscalizou a empresa prestadora de serviços no cumprimento das obrigações contratuais em relação aos seus empregados. No caso, ao avaliar que a condenação da Petrobras se deu apenas com base no não pagamento dos créditos devidos, a sexta turma excluiu a responsabilidade subsidiária. E você pode conferir e comentar essas e outras reportagens sobre as decisões do TST na página do Tribunal no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. E vamos conferir uma dúvida trabalhista publicada nas nossas redes sociais com a hashtag Quero Post. E a dúvida que chegou para a gente com a hashtag Quero Post foi publicada no Instagram. Uma empresa, ao contratar um empregado, pode exigir certidão de antecedentes criminais? Eu posso me recusar a entregar? Vamos saber a resposta na reportagem. Antes de chegar ao cargo de gerente executivo deste banco, o Tiago foi escriturário, que é a porta de entrada para trabalhar na empresa por meio de concurso público. A função exige responsabilidade. Ele faz atendimento bancário, ele pode ser acionado para atuar como caixa, manusear numerário, atendimento sobre produtos e serviços bancários, financeiros, conta corrente, todo o serviço bancário. Então, por isso, ele usa muito sigilo, então ele recebe essa questão do sigilo, da confiança, né, e do trâmite de assuntos financeiros. Devido às atribuições, o empregado deve apresentar uma certidão de antecedentes criminais para ser efetivado no cargo. No momento da qualificação, que é o processo depois da convocação do concurso, a gente exige uma série de documentos e um deles é a certidão negativa de antecedentes criminais. Então, isso faz parte do rol de documentação antes de tomar posse na unidade de convocação. Em 2017, o Tribunal Superior do Trabalho definiu regras sobre a exigência de antecedentes criminais. A seção 1 de dissídios individuais decidiu que pedir o documento pode caracterizar dano moral passível de indenização quando caracterizar tratamento discriminatório. O TST, no entanto, considera a exigência legítima se a atividade profissional envolver cuidado com idosos, crianças incapazes, manejo de armas ou substâncias entorpecentes e acesso a informações sigilosas ou transporte de cargas. O que é importante enfatizar nesses casos é que o empregador ele é responsável por manter um ambiente de trabalho saudável e seguro. E, nesse sentido, pode ser eventualmente responsabilizado por atos praticados por seus empregados. É preciso, portanto, que ele conheça a história de vida desses trabalhadores para que, enfim, possa se blindar de eventuais riscos. Mas pedir a certidão negativa de antecedentes criminais em casos que isso não se justifique por situações específicas pode gerar dano moral. Neste caso, segundo o ministro, a obrigação de apresentar o documento caracteriza uma atitude discriminatória da empresa em relação ao trabalhador. É considerado, sem dúvida alguma, uma discriminação se tenta interditar o direito de acesso ao trabalho por parte daqueles que, por uma razão ou por outra, cometeram alguns deslizes na vida. Uma vez cumprida a obrigação junto à sociedade, cumprida a condenação penal eventualmente imposta, não poderiam mais esses trabalhadores sofrer preconceitos, discriminações, especialmente naquilo que diz com o acesso ao mercado de trabalho,
porque é a forma lícita de prover o próprio sustento. Em novembro de 2017, a seção 1 de dissídios individuais julgou um processo envolvendo a exigência de antecedentes criminais para o cargo de operador de telemarketing. Os ministros entenderam que o caso não configurou dano moral, porque o empregado lidava com informações sigilosas pessoais, financeiras e creditícias, ao realizar estornos de valores em contas telefônicas, cobrança de débitos e outros serviços. E depois do intervalo, na semana em que é celebrado o Dia Nacional do Ouvidor, o ministro ouvidor do TST, Cláudio Mascarenhas Brandão, fala sobre o papel da ouvidoria do tribunal e os desafios para os próximos meses. Estamos de volta com o Revista TST e hoje eu recebo o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, ouvidor do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Muito bem-vindo ao nosso programa, ministro. Prazer é meu. Ao assumir o comando da ouvidoria do TST no ano passado, o senhor afirmou que estabeleceria um plano de trabalho voltado para uma atuação mais proativa. Qual a avaliação que o senhor faz do trabalho desenvolvido até então? Bem, a avaliação é muito positiva. A ideia de que a ouvidoria seja não apenas um órgão receptor de demandas, ela se insere na estratégia que já faz parte do trabalho da ouvidoria, de ser um órgão que colabora com a gestão do tribunal e do próprio conselho. Então, essa ideia de que a ouvidoria não pode ser apenas um órgão receptor faz com que nós tenhamos a possibilidade de, a partir das demandas recebidas, não somente dar o tratamento a essas demandas, mas identificar aquilo em que o usuário dos nossos serviços, seja usuário externo, seja o usuário interno, está demandando do tribunal ações, ou pode demandar ações e medidas das mais diversas naturezas. Então, o primeiro trabalho a ser feito é analisar as demandas, ter um trabalho de crítica sobre o que chega à ouvidoria e, a partir das demandas recebidas, identificar os pontos em que as demandas podem ser alvo de ações que a ouvidoria leva ao tribunal, para a presidência do tribunal, a fim de que o tribunal, então, pela sua gestão, encaminhe e dê concretitude a essas demandas que chegaram à ouvidoria. O senhor vê a ouvidoria do TST como um órgão estratégico dentro do tribunal? Qual o papel dela, na opinião do senhor? Sim, eu acho que a ouvidoria tem um papel muito importante nos tribunais, especificamente os tribunais, mas, claro, nos órgãos em geral. E, por isso mesmo, acho que a ouvidoria não deve ser um órgão vinculado, integrante da administração. Eu tenho defendido isso, inclusive junto aos tribunais, respeito os regimentos internos dos tribunais, claro que vinculam a ouvidoria a ser um órgão integrante da mesa diretora, mas eu acho que a ouvidoria ela tem um papel muito próprio junto à mesa diretora. Por isso que, em primeiro lugar, acho que não deve ser um membro integrante da mesa diretora do tribunal, mas, por sua vez, deve ser um órgão parceiro da administração. O órgão, a ouvidoria, deve atuar na gestão estratégica do tribunal para apresentar demandas à administração de maneira a viabilizar as ações que chegam por intermédio das reclamações, manifestações, enfim, à ouvidoria. Portanto, independência, sim, mas sem estar desvinculado do gestor do tribunal. Ao contrário, é um órgão que colabora com a administração, embora, a meu sentido, deva ser um órgão autônomo na sua atuação. E em relação, ministro, ao questionamento referente ao andamento processual no TST, como é que a ouvidoria lida com isso? A depender da solicitação, todas elas são encaminhadas aos senhores ministros, né? São encaminhadas aos gabinetes com o pedido de atenção para o caso específico, no sentido de tentar agilizar a prioridade, ou dar àquele caso uma prioridade, se envolve prioridade legal. Então, nós encaminhamos o pedido ao seu ministro, encarregado de relatar o caso, e, sempre que possível, esses pedidos são atendidos. É verdade que existe uma quantidade de processos muito grande no tribunal, é verdade também que existe uma fila de prioridades, que a própria lei estabelece, então a ouvidoria encaminha o pedido e o seu ministro faz, então, o encaminhamento que julgar adequado dentro da sua possibilidade de atendimento às demandas que chegam nesse sentido. E a ouvidoria do TST também faz atendimento pelas redes sociais do tribunal. De que forma o senhor acha que essa plataforma ajuda na atuação da ouvidoria?
As redes sociais são um fenômeno do mundo contemporâneo e o tribunal não poderia deixar de estabelecer canais de diálogo com a sociedade por intermédio dessas mídias. Então, a ouvidoria também participa, junto com os demais órgãos do tribunal, desse diálogo, vamos chamar assim, institucional, por meio das redes sociais. Utilizamos todas as plataformas que são disponíveis que o tribunal utiliza. O tribunal, a ouvidoria recebe demandas por intermédio das redes sociais, dá o tratamento também, no sentido de divulgar as ações que realiza. Mas é preciso deixar claro que existe todo um protocolo para as demandas chegarem à ouvidoria. Então, digamos que a rede social é um canal de diálogo com a sociedade, mas para atendimento às demandas específicas, até para que possa ser resguardado todo o cuidado que é necessário para as demandas chegarem à ouvidoria e o tratamento que elas merecem, há todo um regramento, todo um procedimento que é disciplinado em atos que o tribunal e o conselho editaram, com a finalidade da segurança às demandas que cheguem à ouvidoria. E, ministro, quais as metas a serem alcançadas nos próximos meses da gestão do senhor? Bem, nós fizemos agora, recentemente, a pesquisa de satisfação do tribunal e do conselho. Concluímos, encaminhamos os resultados ao presidente do tribunal e essa pesquisa mostrou uma faceta interessante da ouvidoria, que foi a abertura de um canal de diálogo com a Ordem dos Advogados do Brasil, que é a nossa principal demandante, a advocacia brasileira. Os advogados responderam a essa pesquisa com muita intensidade. Então, nós, a partir dessa pesquisa, definimos algumas iniciativas que nos pareceram importantes. Primeiro, ampliar o canal de diálogo com a advocacia por meio, claro, do seu órgão maior, que é a OAB. No sentido de estabelecer iniciativas em conjunto que possam, digamos, melhorar o serviço que o tribunal oferece. Em breve, uma das medidas que o tribunal vai oferecer à advocacia, que é fruto de uma parceria que o tribunal vem desenvolvendo já há algum tempo, é o aplicativo para o celular dos processos do TST. Essa é uma demanda que a advocacia brasileira já havia encaminhado ao tribunal. O presidente Brito Pereira deu prioridade a esta iniciativa e em breve estará sendo lançado o aplicativo que viabilizará o acesso dos processos pelos advogados por um telefone celular, que é uma demanda já em andamento há algum tempo, que é uma prática que os tribunais regionais já adotavam. Isso é um serviço muito importante, porque não apenas o advogado poderá ter acesso, mas também qualquer pessoa do seu processo poderá consultar o processo e viabilizará, sem dúvida, uma redução de demandas na ouvidoria, porque a pessoa tem um acesso muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais dinâmico ao seu próprio processo. Um outro ponto também que merece destaque são parcerias com os TRTs. O final do ano passado, nós regulamentamos a lei de acesso à informação, por intermédio de um ato conjunto que o Tribunal Superior do Trabalho editou com o Conselho, e também o procedimento da ouvidoria, um outro ato também editado no final do ano passado. Essas normas dão estabilidade à ouvidoria, no sentido de definir o que ela deve fazer em termos de acesso à informação do público externo e do público interno. E também todo o rito procedimental interno foi resolvido unificado por intermédio desse ato. Então, próximo passo, como iniciativa também meta a ser observada, é difundir esses atos aos regionais, a fim de que eles também possam compartilhar a experiência e regulamentar as informações e a atuação da ouvidoria por intermédio de atos normativos que venham a editar. Um terceiro ponto também foi uma iniciativa que o Tribunal Superior do Trabalho adotou, que foi por intermédio de um elogio até, que foi o Tribunal ter regulamentado ano passado o trabalho com mais detalhes da lactante, da servidora lactante. Então, no nosso próximo passo também, uma das metas da ouvidoria, é incentivar os tribunais a também regulamentar o trabalho da lactante, porque é uma demanda que entendemos que é interessante, porque atende um segmento da população interna muito especial, que é a mãe que se encontra em estado de lactação, com jornada reduzida, com tempo específico para a lactação. Quarta meta é ampliar os canais de diálogo com as ouvidorias externas e do nosso próprio mundo do judiciário, com a mesma finalidade de fazer com que nós possamos cada vez mais estabelecer parcerias importantes para o tribunal, para o conselho. E uma última meta que estamos ainda analisando, porque essa envolve um cuidado maior, é possibilitar o uso do WhatsApp para as demandas da ouvidoria.
O WhatsApp é uma ferramenta hoje disseminada no Brasil de comunicação, muito intensa, muito, enfim, difundida. E o tribunal vem estudando ampliar os seus canais de diálogo por intermédio do uso dessa ferramenta. Há toda uma cautela, há todo um procedimento, enfim, todo um cuidado que se deve ter quando se amplia e oferece esse serviço, mas ainda está em uso, melhor, está em estudo. E já está em uso, por exemplo, no Tribunal do Ceará, Tribunal de Justiça do Ceará. Foi de lá que, no encontro de ouvidores que me referi, a iniciativa foi identificada. Então, estamos estudando como viabilizar o acesso por intermédio dessa ferramenta, que no Brasil tem um uso muito disseminado de comunicação. Então, para encerrarmos, ministro, como é que o cidadão pode entrar em contato com a ouvidoria do TST? Bom, há várias formas, né? Por intermédio de e-mail, por intermédio das redes sociais, do telefone. Os canais do nosso site disponibilizam, o site do tribunal tem todas as formas de comunicação para a ouvidoria. Então, a maneira mais fácil de se chegar à ouvidoria é por intermédio do nosso site, onde estão disponibilizados todos os canais de comunicação, seja por e-mail, seja pelo próprio site, seja por telefone, enfim. A ouvidoria tem todas as plataformas disponíveis hoje para acesso ao cidadão. Bom, ministro, muito obrigada pela entrevista. Prazer é meu. Bom, e esta edição do Revista TST termina aqui. Você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.